Lucas 17, versículo 32, diga amém. Amém. Lembrai-vos da mulher de Ló. A igreja pode repetir comigo? Lembrai-vos Da mulher de Ló. Feche os olhos, quero fazer a oração novamente, para que nós possamos ministrar a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de poder, Senhor, estar aqui mais uma vez na Tua presença, para poder glorificar e exaltar Teu santo nome. Meu Deus, continue falando conosco, assim como o Senhor tem falado, desde o início do culto, através das oportunidades, louvores, que o Seu nome, meu Pai, continua sendo glorificado nesta noite. Senhor, me guia pela revelação da Tua palavra nesta noite e que o Seu nome venha ser glorificado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós bem sabemos que com toda essa pandemia, tenho conversado com muitos pastores, amigo meu, e eles falaram para mim: João Carlos, muitos irmãos ligaram para mim e falaram que está desanimado, está sem força para vir para os cultos, para cultuar, para buscar o Senhor. Isso é notório, irmãos, por onde até mesmo nós passamos, por falta das pessoas virem para os cultos, buscar ao Senhor. Muitos deixaram a sua fé, muitos deixaram esmorecer, até mesmo deixaram de prosseguir, de caminhar. Eu estava orando ao Senhor e Deus me deu uma mensagem que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o escritor Lucas, capítulo 17, verso 32, que vem nos falando da mulher de Ló. Jesus estava aqui trazendo uma palavra para os seus discípulos, falando sobre a vida dele, a qual Jesus começa a mencionar que o mundo está vivendo igual no tempo de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e o Senhor entra falando da história de Ló. Quem era Ló? Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus, ele faz uma promessa para Abraão. Quando nós olhamos no capítulo 12, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que te mostrarei. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, ele ouve a voz do Senhor e ele sai do meio da sua parentela. Quando Abraão sai do meio da sua parentela, a Bíblia vem nos falando que desce Abraão, Sarai, Ló, isso é a família de Ló. Deus abençoa Abraão de uma forma grandemente, riquissimamente. Deus abençoa Abraão. Quando Deus abençoa Abraão, Ló também ele é abençoado. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que Abraão e Ló, ele está grande financeiramente, com muitos gado, com muitos animais. Abraão, a Bíblia fala que chega até Ló e fala para Ló: Ló, não pode eu e você ter nenhuma discussão, nenhuma briga entre mim e ti, e nem entre nossos pastores, nem o meu pastor, nem os seus pastores. A terra é muito grande, a terra é muito farto, escolha um campo para você. A Bíblia fala que Ló, olhando para o campo, vendo a terra que estava mais verde, mais bonita para os seus animais, então Ló, ele escolhe a Campina do Jordão. A Bíblia fala que Campina do Jordão parecia o jardim do Senhor. Parecer, irmão, não é aquilo que é original. Parecer aquilo que seria uma cópia, não era original. Abraão, ele olhou com o olhar seu humano e vendo a terra toda verde, falou: é aqui que eu vou me dar bem. A Bíblia fala que quando Ló,
ele escolhe ali a cidade de Campina do Jordão, ali próximo a Sodoma. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 13, verso 13, que os homens daquela cidade faziam tudo o que desagradava ao Senhor, que os homens, os varões de Sodoma, eram grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor, ele tinha um coração muito triste pela a população daquela cidade de Sodoma. A Bíblia fala, irmãos, e que Ló, ele foi morar com a sua esposa e com suas filhas na cidade de Sodoma. Um belo dia, Abraão estava sentado em frente da sua tenda, nos carvalhais de Mamre. O Senhor aparece para Abraão. 3 varões aparecem para Abraão. E o Senhor, e Abraão fala, reconhece que é o próprio Senhor, e ele fala: Senhor, não se ausente, mas deixe eu trazer algo para ti. Abraão traz uma oferta para o Senhor recebe, e quando o Senhor recebe aquela oferta, o Senhor fala para Abraão que o coração dele estava muito triste, e que o Senhor iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, ele sabendo que Ló, ele habitava naquela cidade, a Bíblia diz que quando o Senhor enviou os seus 2 anjos para a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão, o que ele faz? Ele intercede pelo povo daquela cidade. Abraão, ele intercede e fala: Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor iria destruir os 50 daquela cidade, e junto os justos com os ímpios. O Senhor falou: jamais, Abraão, se tiver 50 justos, eu irei poupar a vida dos 50 justos. A Bíblia fala que Abraão, ele ainda intercede ao Senhor, fala: Senhor, eu me atrevo ainda novamente a pedir ao Senhor, eu sei que eu sou pó e cinza, mas se tiver ali naquela cidade 45 justos, o Senhor pouparia a vida dos 45 justos. A Bíblia fala, irmão, que o Senhor falou para Abraão: Abraão, sim, eu pouparei a vida daqueles 45 justos. E todos nós sabemos a história, que Abraão, ele sempre estava intercedendo ao Senhor, até que Abraão falou: Senhor, se tiver 10 justos naquela cidade, o Senhor pouparia a vida daqueles 10 justos. O Senhor falou para Abraão: sim, Abraão, se tiver 10 justos, eu pouparei. O Senhor, ele se retira da presença de Abraão. A Bíblia vem falando que os 2 anjos que aparecem com o Senhor descem para a cidade de Sodoma e Gomorra. Aqueles anjos se assentam na praça. Ló, ele olhou para aqueles 2 anjos e convidou para que entrasse na sua casa. Então aqueles 2 anjos falaram assim: não, nós iremos passar a noite aqui. Então Ló insistiu, e aqueles 2 anjos entraram para a casa de Ló. A cidade de Sodoma e Gomorra, irmãos, era uma cidade onde os homens eram tão pecadores, fazer aquilo que desagradava contra Deus. A Bíblia fala que aqueles homens daquela cidade, dos maiores aos menores, e foram até a casa de Ló e falaram para Ló que ele colocasse aqueles homens para fora, para que eles pudessem abusar daqueles homens. Olha só como Ló era um homem temente a Deus, porque Ló, ele estava no meio de uma cidade corrompida, mas Ló, ele não deixou a sua fé esmorecer diante da presença de Deus. Igual nós, irmãos, nós podemos estar no meio de uma cidade aonde muitos estão se corrompendo, mas nós devemos manter sempre a nossa fé em Cristo firme e constante e não se contaminar. Ló falou para aqueles homens, falou para eles: olha, eles são meu convidado, não faça mal com eles. Aqui as 2 filhas minhas que não conheceu rapaz nenhum, faz o que vocês quiseres dela. Olha o que Ló fez para poupar a vida daqueles seus convidados. Ló, ele
apresenta as suas duas filhas para aqueles homens, mas a Bíblia diz que aqueles homens, eles não se ficaram satisfeitos. O que eles fizeram foi para cima de Ló, porque eles queriam de qualquer maneira pegar aqueles homens que estavam dentro da casa de Ló. A Bíblia fala que quando aqueles homens foram para cima de Ló, aqueles dois anjos, ele puxa Ló para dentro, e aqueles anjos estendem as suas mãos, e aquela multidão daqueles homens, eles têm uma cegueira naquele momento, e eles não conseguem ver a entrada da porta. A Bíblia vai falando, irmãos, que aqueles anjos, ele anuncia para Ló: Ló, quem está na sua casa? Quem está aqui contigo? Porque o Senhor irá destruir essa cidade. A Bíblia vem falando que o anjo do Senhor, o anjo que o Senhor mandou para Ló, e avisa para Ló que iria destruir a cidade, perguntando quem estava na família dele, quem estava com ele. Então Ló saiu para avisar o seu genro: olha, o Senhor vai destruir a cidade. O que o genro de Ló fez? Zombaram de Ló. Talvez o meu pensamento para Ló: você está louco? Nós não vamos sair da cidade, nós vamos constituir a nossa família neste lugar. Eles não quiseram dar ouvido à mensagem que Ló estava trazendo da parte do Senhor. Então aqueles anjos falou para Ló, a sua esposa e as suas duas filhas, para que eles pudessem sair da cidade. Mas como o coração da sua esposa estava tão pego naquele lugar, que ela e Ló e suas filhas começou a sair da cidade devagar, e o anjo tinha pressa, porque Deus, ele estava com pressa de executar a sua vontade. Então o anjo pega pelo braço de Ló, da sua esposa e das suas filhas, e tira para fora da cidade. E aquele anjo, ele fala para Ló: olha, vocês quando estiver saindo da cidade, não olha para trás. Mas a mulher de Ló, no momento que ela estava saindo da cidade, ela olhou para trás, e a Bíblia vem nos falando, irmãos, que ela virou uma estátua de sal. Eu trouxe essa introdução para que os irmãos pudessem entender a história. A mensagem que eu quero trazer para nós nessa noite, eu quero trazer 4 motivos para que você não recue e não olhe para trás. Esses 4 motivos a primeira é que Deus não tem prazer naqueles que olham para trás. Não, irmão, porque Deus fez uma promessa para mim e para você, e a promessa que Deus fez era que da nossa salvação, porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, derramou teu sangue por mim e por você, porque a Bíblia fala em Romanos 8:23 que todos pecaram e constituídos estavam da glória de Deus. Mas Jesus, ele pela sua graça derramada na cruz do Calvário, aquela separação que tinha entre o homem e Deus, Jesus, ele quebrou aquela barreira para que eu e você, irmãos, pudesse ter a honra e o privilégio de se aproximar de Jesus. Ei, você tem uma promessa de Deus, você tem uma chamada de Deus. Então não olha, não desista, não recua, porque a Bíblia fala, Hebreus capítulo 10 versículo 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Assim diz o Senhor: o justo viverá pela fé. Irmãos, quantas pessoas recuando, quantas pessoas desistindo, quantas pessoas querendo largar a sua fé, porque muitos falam: a minha prova está difícil, a minha prova não está fácil. Você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando na minha casa, mas o Senhor está falando que o justo viverá da fé. O evangelho, irmão, não é apenas rosa, o evangelho também é espinho. O evangelho não é apenas
bem-aventurados, mas o evangelho que nós devemos passar por um momento de prova e dificuldade na nossa vida. Se não fosse assim, quando o povo do Egito estava vivendo escravizado 430 anos, o Senhor tiraria ele dali e colocaria no jardim, colocaria no paraíso, mas não, o Senhor tirou o povo do Egito. Primeiramente o que ele fez? Passou pelo deserto. Então é necessário, irmão, nós passarmos pelo deserto, mas o deserto nós vamos passar, nós não vamos morar, nós não vamos ali fazer a nossa morada no deserto. Não, o deserto o Senhor nos leva para nos moldar, para nos preparar, para nos fortalecer. E talvez você não entenda o deserto que você está passando, a luta na sua casa, a luta na sua família, a luta com o esposo, a luta com o filho. Não se preocupa, o deserto é uma passagem. Você não vai morar no deserto, você não vai ficar no deserto, porque no deserto você não está sozinho. A Bíblia diz que quando o Senhor tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que o Senhor foi na frente do povo, de dia uma coluna de nuvem para poder proteger ele do sol quente do deserto, e à noite uma coluna de fogo para que pudesse aquecer eles no frio do deserto. Oh, coisa linda é que a Bíblia fala que em meio ao deserto o Senhor não nos deixa só. Eu tenho a palavra de Deus para você. Eu não sei o deserto que você está passando, mas o Senhor não te deixa só. Se você crê nessa palavra, levante as tuas mãos e glorifique ao Senhor. Cantou Labrassuri Calabaia. Esse deserto você não está só. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que no deserto a presença do Senhor está conosco. Também no deserto o Senhor, ele sacia a nossa sede. Não tem água no deserto, não se preocupa. Mesmo que não tenha água, o Senhor, ele arranca a água da rocha para saciar a tua sede. Você fala, no deserto não tem comida, não se preocupa. O Senhor abre o céu e envia cordonizes para matar a sua fome. E você fala, no deserto a minha roupa ela vai se gastar, o meu sapato vai se corromper. Não se preocupa, porque no deserto a sua roupa não rasga, o seu sapato não gasta, porque Deus é o Deus de providência. Deus é o Deus de providência. Deus vai prover na sua vida, Deus vai prover na sua casa, Deus vai prover na sua família. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Mas o segredo é: o justo viverá pela fé. E o Senhor não tem prazer, na alma do Senhor não tem prazer naqueles que olham para trás, naqueles que recuam. O Senhor fala: a minha alma não tem prazer nele. Oh, irmão, não desista não. Para que recuar? Para que desistir? Eu quero pegar a palavra da saudação do pastor Jesus, que fez neste momento, que ele falou: não larga Jesus por nada. Ei, deixa eu falar algo para você. Se com Jesus você está achando as coisas difíceis, imagina sem Jesus. Imagina sem a presença dele. Sem a presença dele, nós não somos nada. Então continue, irmão, nessa caminhada. Lucas capítulo 9 e verso 62, Jesus vem falando: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Oh, coisa linda é, irmão, porque todos aqueles que olham para trás, sabe o que ele está fazendo? Está desistindo de entrar no reino. Quando você está olhando para trás, você está recuando. Quando você está olhando para trás, o que significa? Você está olhando para a sua vida passada, para a sua vida pecaminosa. Você está falando: a vida que eu vivia, a vida sem Deus, a vida na escuridão é bem melhor
melhor do que a vida com Jesus. É isso que você está falando quando você recua, quando você retrocede. Mas Jesus está falando que aquele que colocou a mão no arado e ele olha para trás e ele solta a mão do arado, ele não é apto para entrar no reino do céu, porque o reino só entra quem tem coragem, o reino só entra quem tem atitude, no reino só entra aquele que tem o Espírito de Deus. E Paulo fala que vocês não têm o espírito de covardia, mas o espírito de ousadia. Você não tem o espírito de covarde, mas o espírito de coragem. O que você tem que fazer? Vai e continua adiante e não desista no meio das tempestades que pode vir na sua vida. Não recua, não olha. A alma do Senhor não tem prazer naqueles que olham. Deus não tem prazer naqueles que olham para trás. A segunda coisa é, por que nós não podemos olhar? Por que nós não podemos recuar? A segunda coisa é porque a volta de Jesus está próximo. Jesus está próximo, irmãos. A Bíblia fala que Jesus já está às portas. A trombeta em qualquer momento vai soar. O Senhor só vai levar aqueles que estão preparados. O Senhor só vai levar aqueles que estão no centro da sua vontade. Muitos irmãos estão deixando Jesus por motivos, muitas vezes, que não é um motivo satisfatório. Não, muitas pessoas estão deixando Jesus para ficar o quê? Numa vida de pecado, uma vida muitas vezes mundana, uma vida muitas vezes aonde as pessoas pensam que tudo isso vai saciar os seus prazeres. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo Apocalipse 1 e versículo 3, que vem falando: bem-aventurado aqueles que lê, aqueles que ouvem as palavras dessas profecias e as guardam. Para quê? Porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam essas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo da volta de Jesus, irmãos, vai ser, a Bíblia fala, no abrir e fechar de olhos, vai ser repentino. A Bíblia vai falando, se tiver dois no campo, um vai subir e o outro vai ficar. Se tiver dois no telhado, a Bíblia fala, não deixa para que pegue alguma coisa na sua casa, porque um vai subir e o outro vai ficar. Ei, a Bíblia fala que o Senhor virá buscar a sua igreja, e o Senhor não vai tardar, o Senhor não vai demorar, o Senhor só vai buscar aquele que está preparado. E você fala para você mesmo, você está preparado? Se o Senhor vir hoje buscar a igreja, como você está? Você está preparado? Quando o Senhor tocar a trombeta, e o Senhor, a Bíblia fala que aqueles que estavam mortos ressuscitaram primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Ei, o Senhor já está à porta, o tempo está próximo. Não volta, não desista, não recua, continue, porque a volta de Jesus, ela está próxima. Para não perder tempo, eu quero trazer duas coisas para que você possa se preparar para a volta de Jesus. A primeira coisa é que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu quero trazer dois versículos, 17 e 19. Verso 17 fala: orai sem cessar. O único segredo, irmãos, para nós permanecer firme até a volta de Jesus é viver uma vida de oração, uma vida constante, uma vida de oração, porque quanto mais você ora, mais você fica firme, mais você fica forte espiritualmente. Você quer ver o crente fraco? O crente fraco é aquele crente que não ora, é aquele crente 6 horas, só sabe falar 6 horas por mim,
vocês oram por mim, irmão. Deus, ele abriu o céu. Deus, a Bíblia fala que quando Jesus, ele falou na cruz do Calvário, já está consumado, o véu rasgou de cima a baixo, o que significa que eu e você hoje temos a plena liberdade de entrar na presença de Deus e falar com Ele, orai sem cessar. Irmão João Carlos, eu estou desanimado, ora sem cessar. Irmão João Carlos, estou fraco, ora sem cessar. Irmão João Carlos, eu estou sem força, ora sem cessar, porque quando você ora, você se fortalece, e quando você ora, você se coloca de pé, e quando você ora, a chama do Espírito não se apaga dentro de você. A segunda coisa é no verso 19: não extingais o Espírito. Paulo vem falando, não apaga a chama do Espírito que está em você. Sabe quantas pessoas estão parando? Porque está deixando a chama do Espírito se esfriar dentro de você. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada, Levítico capítulo 6 e versículo 13, fala: a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Oh, coisa linda é, irmãos, para que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus. É a chama do Espírito acesa, queimando dentro do meu coração e do teu coração. Não deixa essa chama apagar, não deixa essa chama esfriar. E como que eu faço? Orar sem cessar, orar sem cessar. Se você crê nessa palavra, levante as tuas mãos e adore ao Senhor. Espírito Santo! Aleluia! Oh, glória! Glória! Lembrai-vos da mulher de Ló. Meu Deus! A primeira coisa, Deus não tem prazer naqueles que olham para trás. A segunda coisa é que nós não podemos recuar, porque a volta de Jesus está próxima. E a terceira coisa que eu quero mencionar é quando Jesus voltar, Ele levará um povo zeloso de boas obras. Ele não vai levar qualquer pessoa despreparada. Você vai levar uma pessoa para a sua casa, uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você não tem intimidade, uma pessoa despreparada. Jesus, Ele vai levar um povo zeloso de boa obra, um povo lavado, santificado e redimido pelo sangue da cruz do Calvário. Hebreus capítulo 12, verso 14, se não me falha a memória, a Bíblia fala que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos que, irmãos, renunciar a muitas coisas, prazeres na nossa vida, porque Jesus está às portas, está breve para vir buscar a sua igreja, e Ele vai levar o quê? Um povo zeloso de boa obra. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo em Tito capítulo 2, versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial e zeloso de boa obra. Você não é qualquer pessoa, irmão. Você é especial para o Senhor. Jesus, Ele pagou um preço alto na cruz do Calvário. Jesus se fez maldito, Jesus se fez pecador, para que eu e você pudéssemos hoje ter a liberdade de poder adorá-lo. Jesus, Ele se fez maldito na cruz, para quê? Para perdoar os meus pecados, os teus pecados. Nós não somos dignos, irmãos, nós não somos dignos, mas o Senhor, Ele veio com a sua graça. E Jesus fala: vocês é um povo especial.
Quem fala isso, irmão? Você é um povo especial. Não desista, não recua, não retroceda. As lutas estão difíceis. Não importa as lutas, irmãos. Você não está sozinho nessa luta. Não deixe Jesus, não recue por nada, porque em breve Jesus vai voltar. A hora já se vai. A quarta coisa é: o lugar já está preparado. O lugar já está preparado. Se Jesus neste momento voltar, pode ter certeza, o lugar já está preparado. Uma pergunta que eu quero fazer para você neste momento: e você está preparado? Uma pergunta que cabe a mim: eu estou preparado? Uma pergunta que cabe aos meus pastores: eles estão preparados? Porque o Evangelho é coisa séria. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho não é história de carochinha. Jesus, Ele vai vir buscar um povo zeloso de boas obras, mas o lugar já está preparado. E você, irmãos, como você está? Como que está na sua vida? Como que está a sua atitude em meio à sociedade? Como que está o seu testemunho na onde você trabalha? Ou como que está o seu testemunho em meio à sua vizinhança? Porque nós temos que analisar a nós mesmos. Porque, irmãos, vir para um culto todo bonito, vestido de terno, falar muito bem é muito fácil, cantar bonito é muito fácil, mas nós sermos uma carta para que as pessoas olhem para nós e vejam o brilho de Deus, a diferença, para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nós. É isso que nós temos que fazer quando nós estamos lá fora. Porque não é nós falarmos, eu sou cristão, eu sou crente, mas sim aqueles ímpios pecadores que estão lá fora, ver a diferença na minha vida e na tua vida. Jesus não vai vir buscar de qualquer maneira. Jesus não vai vir buscar um povo de qualquer maneira. Jesus vai vir buscar um povo zeloso de boas obras. A quarta coisa, porque o lugar já está preparado. João 14:1 fala, Jesus, ele vem falando com os seus discípulos. Jesus já está à mesa da ceia, e Jesus está falando que ele vai para o Pai, e Jesus percebe que o coração dos seus discípulos está triste, e Jesus fala, não turbe os vossos corações, credes em Deus, e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já vos teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Obrigado. Ele fala, eu voltarei outra vez e vos levarei. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. A esperança da igreja, irmãos, não é andar de carro do ano. A esperança da igreja, irmãos, não é andar com a conta bancária cheia. Isso é muito bom, mas a esperança da igreja é a volta de Jesus. Jesus vai falando, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Jesus não te deixa só. Jesus não abre mão de você. Jesus, ele não desiste de você. Sabe por quê? Porque sabe o preço que ele pagou na cruz por mim e por você. Você é especial para Deus, irmão. Você é especial para ele. E por que você vai desistir? Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não faz igual a mulher de Ló. Não olha para trás, não recua, não retroceda. Mas a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12 e verso 2, olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Oh glória, porque quem olha para Jesus, ele não desiste. Quem olha para Jesus, ele não olha as provações. Quem olha para Jesus, ele não olha as dificuldades, mas quando ele olha para Jesus, ele vê a solução na frente. Quando ele olha para Jesus, ele vê o problema resolvido. Quando ele olha para Jesus, ele vê a sua casa salva. Quando ele olha para Jesus, ele vê o seu marido convertido. Quando ele olha para Jesus, ele vê as portas abertas. Quando ele olha para Jesus, ele vê um milagre na sua vida. Então olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero repetir para que isso fique no seu coração. A primeira coisa, Deus não tem prazer naqueles que olham para trás. A segunda é Jesus, a volta de Jesus está próximo. A terceira é, ele levará um povo zeloso de boa obra. E a quarta coisa é, o lugar já está preparado. Esse lugar é para mim e para você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Espírito Santo. Aleluia. Neste momento a hora já se vai. Eu quero só orar por você. Eu não sei como que você chegou aqui nesta noite. Eu não sei se você chegou até mesmo pensando em desistir, ou você até mesmo desistiu. Mas eu quero fazer um apelo, se você que não aceitou Jesus como seu Salvador, se você não entregou a sua vida para Jesus nessa noite ainda, e você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, tem alguém aqui nessa noite? Só levante as mãos para que nós podemos te conhecer. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Porque talvez essa é a última oportunidade que o Senhor está te dando. Se tem alguém que está aqui afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar para a presença do Senhor, tem alguém aqui nessa noite? Levante as suas mãos para que nós possamos te conhecer. Você está afastado pela circunstância que veio na sua vida, mas nesta noite você está tomando uma decisão. Eu preciso voltar, porque eu entendi que Jesus está próximo e Ele vai levar um povo especial, zeloso de boa obra, e eu sei que o lugar está preparado, e eu quero fazer parte deste lugar preparado que Ele preparou para levar a sua igreja. Tem alguém aqui nesta noite? Você quer nesta noite voltar? Não tem? Então feche teus olhos e oramos ao Senhor nesta noite. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Pai, apresenta a sua igreja nesta noite, meu Deus. Que a tua palavra, meu Pai, continue queimando em nossos corações, Senhor, porque nós bem sabemos, meu Pai, que o Senhor não tem prazer naqueles que olham, naqueles que recuam, aqueles que pensam, meu Pai, em desistir. Mas que nesta noite, meu Deus, o Senhor, meu Pai, renova a força do seu filho, a força da sua filha, através da sua palavra. Deus, eu quero te glorificar, meu Deus, por essa oportunidade, e que o Senhor, meu Pai, continue, meu Deus, falando cada vez mais melhor, Senhor, em cada coração. Pai, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.